Fatores humanos, o conflito de identidade. Eu creio que muita gente já ouviu falar sobre isso, né? Daquela pessoa que não sabe direito quem ela é. E a gente vai falar, nossa, mas existe isso? Existe de tudo nesse mundo, né? Às vezes a gente sabe e às vezes a gente não sabe. Tem pessoas que não sabem quem são. E isso vai acontecer devido ao fato de que, quando a gente faz a trajetória da nossa vida e nós vamos acrescentando informações, vamos tendo vivências de relacionamento, tanto familiar quanto social, né? Nesses momentos da nossa vida, a nossa constituição, ela pode acontecer de uma forma mais saudável ou não. Se ela acontecer de uma forma mais saudável, a estrutura psicológica da pessoa fica numa condição em que ela consegue discernir muito bem a si e o outro. O que ela faz, o que ela pode fazer, quem é o pai, quem é a mãe, essas figuras, quem é o amigo, né, quem é a amiga, o que é o professor, o que é o médico, ela consegue fazer isso. Se a estrutura dela não for configurada de forma muito adequada, no fim da história ela confunde tudo. Não se assustem. Eu sei que a maioria das pessoas não passou por isso, mas como existem graus, quando a pessoa tem alguma dificuldade de determinar exatamente o que ela começa a copiar o que os outros são. Isso é uma coisa que acontece, né, com uma certa frequência, não porque a estrutura está totalmente bagunçada, mas porque está um pouquinho, né, desorganizada o suficiente para ela precisar da organização de outra pessoa para conseguir fazer o que ela necessita. Então, é aquela pessoa que olha um artista ou uma artista de TV, de cinema, ou um cantor, ou não importa, alguém que seja para ela um ídolo, um referencial, e ela utiliza esse referencial como alguém que vai ser o ego dela, porque ela não teve o ego configurado de algum jeito. Então, se vocês observarem, vai ter gente, e isso eu já vi, né? Aí aquela pessoa que olha, vou fazer algumas cirurgias para ficar com o rosto igual de tal pessoa. Vocês vão falar, isso não existe. Claro que existe. Aí tem gente que fez algumas dezenas de cirurgia para o rosto ficar igual a de uma outra pessoa, né? Tanto mulheres quanto homens, porque é aquela identidade que ela quer conseguir. Ou mesmo a pessoa colocar tatuagens no rosto e todos aqueles piercings e aquelas coisas para ficar com o rosto de algum personagem, que pode ser melhor ou pior, né, em termos da nossa percepção social, mas que é o que ela deseja como identidade. Então, esse conflito de identidade, no fim das contas, é um fato que incomoda algumas pessoas, né? Principalmente quando as famílias são muito disfuncionais, os pais brigam muito, ou os pais não se relacionam de uma forma adequada, determinando os seus papéis dentro da família, entendeu? O pai agindo como pai, a mãe agindo como mãe, né? A mãe agindo como mulher e o pai agindo como homem, né? Senão fica aquela relação passivo-agressivo, onde o pai toma o lugar da mãe, a mãe toma o lugar do pai. Essas coisas vão confundindo de verdade a configuração de personalidade, principalmente de identidade de uma pessoa. Quando você tem uma casa onde os pais conversam, onde eles estão no nível emocional de mais tranquilidade, se posicionam também, né? Tem todas as fases de relacionamento boa, né? Acompanhando cada momento do filho, que eu sei que não é muito fácil fazer isso, né?
Mas aí a pessoa se constitui melhor. Se ela passar as fases da vida dela de uma forma mais ou menos organizada, lá na frente ela, de certa forma, resolveu essas fases. Então ela passa para a seguinte, né? E ela não vai ter conflitos de identidade. Mas o conflito de identidade causa na pessoa, com toda certeza, uma dificuldade no relacionamento. Vai ser profissional, no relacionamento social, a dificuldade de falar em público, a dificuldade de possuir algum bem, a dificuldade de se relacionar com uma pessoa do sexo oposto, ou às vezes até do mesmo sexo. Ela vai tendo essas dificuldades porque ela não tem a identidade formada para se apresentar para o outro e dizer, olha, eu sou tal pessoa. Nem ela sabe direito quem ela é, né? Então, isso é uma coisa interessante de a gente pensar e analisar. Daí, não é para se preocupar, porque isso tem cura. Ou a cura acontece pelo tempo, né? Conforme vai passando o tempo, a pessoa vai se organizando à custa da vida, e em outros casos ela precisa da ajuda de alguém para se organizar o suficiente para conseguir continuar. Então, e não ficar num conflito de identidade. Olhando, por exemplo, um artista de TV e depois indo se arrumar igual a ele, entendeu? Que é o que acontece muito com a moda, né? A pessoa apresenta uma coisa de moda, todo mundo sai com aquela roupa. Isso é uma situação de treinamento e condicionamento que a gente acaba sofrendo, mas que também nos tira a capacidade da percepção da nossa própria identidade. Então, a pessoa tem dificuldades que são reais. É isso, né? Nosso site é o www.centrodeestudos.org, o nosso blog é o foradocorpo.com, o Amigos do SEC aguarda você e nos encontramos no próximo Fatores Humanos.